Glórias. Ok, entendi. Paz do Senhor todo mundo. Tânia, Flávia. Amém. Gente, eu quero primeiramente pedir perdão, né, pelo meu atraso, mas eu estava servindo o reino aqui. Não foi por causas pessoais, não. Eu estava aqui numa reunião da igreja, por causa da festa, né? Aí agarrou e eu tive que sair, a francesa mesmo, e vim para cá, para a live, né? E ainda tive que procurar um lugar que desse para eu poder fazer, mas, glória a Deus, Deus está no controle de tudo, né? Quero agradecer a presença do Diego, Marcão, gente, estou me sentindo muito honrada por vocês, viu? Ainda deve que vai entrar mais gente, né? Lá que eu convidei algumas pessoas, mas a gente vai dar início, né? Amém? Tá. Oremos, oremos. Amém. Diego, abra o seu microfone aí e ora por essa aula para a gente. Amém, amém. Amém, Senhor. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, venho te louvar, te agradecer, Senhor Jesus, por essa aula, pela oportunidade, Senhor Jesus, de estar aqui ouvindo a tua palavra, ouvindo falar do teu nome, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a vida dos meus irmãos. Abençoa, Pai, a vida de cada um que está aqui, Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar, Senhor Jesus, através da missionária Aline, Senhor Jesus. Usa essa sua filha, Pai, que fluam águas vivas de dentro dessa sua filha, ó Pai. Senhor Jesus, que todo impedimento, Senhor Jesus, das trevas, que venha atrapalhar, Senhor Jesus, essa live, venha atrapalhar essa aula, Senhor, que seja caído por terra agora, Pai. Nós anulamos, Senhor Jesus, toda investida, Pai, do diabo, que venha atrapalhar essa aula, Senhor Jesus. Cobre-nos com o teu sangue, nos transborda do teu Espírito Santo, Pai, nesta noite. E que o Senhor possa falar aquilo que tu queres, Pai, falar conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamamos os anjos missionários para Jesus entrar agora no seu espírito e manda ver que nós estamos doidos para receber. Amém, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Muito pontual essa oração do Diego aí sobre transbordar água, porque foi essa oração que eu fiz. Com aquele louvor, eu quero beber de tuas águas. Foi com esse louvor e foi essas palavras que eu usei. Glória a Deus, tá no controle. Vamos já abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis 22, 19. Não, 22, do 1 ao 9. Então, gente, essa palavra, ela foi muito interessante a forma que ela veio. Ei, tia D, sua linda! Foi muito interessante a forma que Deus me deu essa palavra. Foi numa maneira, assim, bem assim, né, no dia a dia. Eu estava conversando com a Emily, eu perguntei para ela assim, Emily, eu vou fazer essa pergunta para vocês, vamos lá. Também te amo, tia D. Aí, foi o Diego que falou para a tia D, né? Nós chamamos tia D, nós estamos alinhados. Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês, na opinião de vocês. Quem que é o personagem de maior relevância no livro de Gênesis? Vamos ver se vocês pensam aí de acordo com o que o Espírito Santo falou. Pode responder aí. Qual é o personagem de maior relevância no livro de Gênesis? Personagem, assim, os principais. Alguém pode me responder? Eu posso? Pode. Abraão?
Yes, o próprio. Então, é isso mesmo, eles estão alinhados. Eu fiz essa pergunta para a Emily, né? Nós estávamos brincando de perguntas bíblicas e eu fiz essa pergunta, falei, qual que é o personagem de maior relevância no livro de Gênesis? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tinha refletido sobre isso, e na hora me veio Abraão. E eu fui perguntar para Deus, mas por que Abraão? E ele falou assim, porque ele é o pai da fé. Aí eu falei, mas como assim pai da fé? Então quer dizer que tipo de fé? Porque então quer dizer que antes de Abraão existir, a fé não existia? Então eu entendi que não. Abraão, ele foi considerado o pai da fé, mas não é qualquer tipo de fé. É a fé que opera para a salvação. Abraão, ele é o pai da fé para a salvação, não é qualquer fé, não é a fé para a operação de milagres, não é a fé para socorro, é a fé para a salvação. Por quê? Se Abraão fosse o pai da fé por operações de milagres, por socorro, ele não precisaria mentir para se sentir confortável, né? No caso ali com Sara, quando ele entrou numa terra estrangeira, ele falou que ela era irmã dela, se ele confiasse tanto assim em Deus, né? Ele não inventaria uma história. Então, a fé que a Bíblia faz menção, como a gente pode ver lá em Tiago 2:21, vamos pegar essa referência aqui, dar uma olhadinha nela antes da gente entrar no assunto, porque eu sempre ouvi essa frase, Abraão era o pai da fé, mas não desmarca lá em Gênesis não, tá, gente? E eu falava assim, eu achava que era uma frase de efeito, mas eu descobri que não é não, aqui ó, em Tiago 2:21, vai falar assim, ó, porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Na minha Bíblia, do aplicativo ali, está escrito, porventura, Abraão não era o pai da fé? Falo com essas palavras. Então, gente, Deus me falou isso. Abraão, ele não foi considerado o pai da fé porque ele era um homem de muita fé, porque a fé já existia antes dele. O ato de Noé ter construído uma arca foi um ato de uma grande fé, lutando contra todos, contra as adversidades, 100 anos para construir uma arca, entendeu? Então a fé já existia, outras pessoas já tinham sido batizados no batismo da fé, mas Abraão, ele foi o pai da fé da salvação. Então, nós podemos, e aí o Espírito Santo me falou assim, ele foi o pai do Evangelho, pode-se considerar que ele foi o pai do Evangelho. E aí, Deus foi ministrando, e por que Abraão, ele foi um cara que trouxe essa realidade? Hoje, o tema da nossa mensagem vai ser o ato profético da renúncia e do sacrifício. Vamos ler aqui o texto, para a gente contextualizar? Olha para você ver. Aconteceu que depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, e disse, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão de manhã cedo, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, a Isaque, seu filho, cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos, ficai aqui com o jumento e o moço, e eu e o moço iremos até ali, e depois de adorar, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho. Ele tomou fogo do cutelo na mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. Ele respondeu, eis-me aqui, meu filho. Disse-lhe, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, pôs-o em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Deus me ministrou muito forte que existem duas realidades distintas.
A realidade das promessas de Deus que estão para se materializar em nossas vidas é uma. Mas existe uma outra realidade que é a de você viver essas promessas. Abraão, ele foi o cara mais relevante, não apenas do livro de Gênesis, mas de toda a história da Bíblia. Porque ele foi um cara que trouxe a realidade na terra, aquilo que estava determinado no mundo espiritual, o plano da salvação. Gente, isso foi muito forte. Antes mesmo, deixa eu ver se eu consigo seguir aqui, né, para eu não perder o caminho, porque Deus vai falando, a gente vai, vamos ver, né? Então, Abraão, o que acontece? Abraão foi um cara que ele trouxe a realidade no mundo físico, a realidade da salvação. Abraão, através do seu ato profético de renúncia e de sacrifício, ele materializou a promessa que estava sobre a humanidade, que Deus tinha feito lá em Adão e Eva. Ele falou para Eva assim, do seu ventre nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Até então, isso era uma profecia liberada para a humanidade, a redenção. Mas a partir de Abraão, aquela palavra que estava pairando no mundo espiritual sobre a realidade dos seres humanos, a partir de Abraão ela tomou forma e ela incorporou, ela se materializou e nos alcançou. Então, gente, isso é muito forte. Abraão, ele teve um posicionamento de renúncia, de sacrifício, de morte, de entrega, que fez com que o maior plano ele chegasse até nós. Olha só para você ver. Vamos ler lá em Deuteronômio 28, versículo 2. Olha o que está escrito. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais, no mundo espiritual, e elas precisam ser alcançadas. Elas precisam ser alcançadas por nós. Quantos de nós não temos grandes promessas sobre as nossas vidas, não temos uma profecia grande liberada sobre nós, não temos uma promessa de uma redenção, de uma salvação, mas ainda nós não alcançamos? Será por quê? Será porque que a gente não está vivendo aquilo que já foi determinado a nosso respeito? Será que você tem dúvida de que a salvação do seu marido? Será que você tem dúvida que a restauração da sua família? Será que você tem dúvida que a concretização do seu ministério, ela é real, ela vai acontecer? Será que às vezes você fica medindo o seu futuro espiritual, o seu chamamento, o seu ministério pela condição que você está hoje e às vezes duvida que isso vai acontecer? Eu quero te falar que não duvide mais não, porque você já é o que Deus disse que você é. O seu casamento já está restaurado, a sua família já está salva. Todas as bênçãos estão estabelecidas no mundo espiritual. Jesus conquistou tudo por nós na cruz, através do seu sacrifício, mas precisa de um posicionamento nosso para que nós venhamos trazer a materialização daquela bênção que está determinada no mundo espiritual. E foi isso que Abraão fez, gente. Foi isso que Abraão fez. Abraão não foi um cara tipo extraterrestre, sei lá, um cara impossível, que fez algo impossível, não. Ele fez um nível de entrega ao mesmo nível da entrega de Deus. Sabe o que está faltando para você alcançar aquilo que está determinado sobre você? Você entregar para Deus um altar em sacrifício, aquilo que é compatível com o que Ele já derramou sobre a sua vida. O problema é que, às vezes, nós queremos ficar negociando com Deus, barganhando com Deus. Nós queremos medir o nível da nossa entrega. Nós não queremos entregar tudo. Nós queremos ir aos pouquinhos.
E o problema disso é que nós sabemos o que é. Nós sabemos o que é. O que Deus está pedindo, nós sabemos o que é. Mas nós vamos protelando, nós vamos prorrogando, nós vamos negociando, a gente até entrega coisas significantes para Deus, coisas assim importantes que é necessário que a gente entregue, mas será que aquilo que Deus te pediu você já entregou? Será que aquilo que é necessário para o que você tem buscado, para aquela realidade espiritual que existe sobre a sua vida, você já colocou no altar do Senhor? Porque uma grande bênção, uma grande promessa, ela vai precisar de uma grande renúncia, de um grande sacrifício para ser alcançada. Olha só para vocês verem, vamos comigo lá em Apocalipse 3, versículo 8. Aqui, gente, aqui nós lê Bíblia, tá? Vou falar que aqui nós é filha de apóstolo, e aí eu vou falar igual ele. Aqui eu sou da Amor e Fé, porque aqui nós lê Bíblia. Se eu não fosse da Amor e Fé, eu seria da Amor e Fé, entendeu? Pedir peixe, peixinho é. Então, vamos lá. Apocalipse 13, 8, da parte B. Olha o que fala. Não, vou ter que ler tudo. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Olha para vocês verem que interessante. Jesus, ele foi imolado desde a fundação do mundo. Antes de Deus ao menos criar a terra, antes ao menos de Deus ao menos criar o homem, ele já sabia que ia precisar redimir a gente. Ele já sabia que ele ia precisar dar um jeito para consertar aquilo que a gente ia realizar. Então, o que ele fez? Ele foi lá e sacrificou Jesus na fundação do mundo. Já existia uma realidade espiritual de salvação no mundo espiritual pairando sobre a humanidade. E aí, antes da atitude de Abraão, nós vimos atos proféticos que revelavam como a sombra daquilo que havia de vir, como a gente pode ver na atitude de Noé, a arca representando a salvação, uma grande sombra, mas a realidade da salvação, ela só se estabeleceu através do grande nível de entrega e de renúncia de Abraão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha para vocês verem, gente, que loucura, que coisa tremenda. A salvação já existia no mundo espiritual. Quando Deus propõe para Abraão o ato dele sacrificar o próprio filho, o filho prometido, filho suado, filho chorado, filho angustiado para que ele tivesse. O primeiro ato dele foi de obediência. Então, se nós queremos alcançar aquilo que Deus tem para nós, a primeira atitude, obediência. Muitas vezes você não vai compreender qual que é a direção. Muitas vezes vai parecer injusto. Vocês acham que era justa essa proposta de Deus com Abraão? Ele vai lá, faz uma promessa, faz o cara ficar esperando mais de 13 anos, aí na hora que ele tem um filho, ele vai lá e pede para matar o filho. Vocês acham justo? Aparentemente não era justo. Não era justo Deus ter entregado o filho dele para redimir a gente. Mas ele obedeceu. Muitas vezes a nossa justiça própria, ela quer gritar. Ela quer gritar. Então, às vezes, Deus usa até mesmo alguém que é uma autoridade sobre a sua vida para te injustiçar, para poder tratar a sua justiça própria. Mas você acha que tem todo o direito do mundo de tudo que é melhor nessa terra, porque eu comerei o melhor dessa terra, mas a parte que fala que você tem que obedecer, isso aí você não leu. A parte que fala que se obedeceis, porque antes desse Deuteronômio 28 aqui está falando sobre obediência. Né? Eu li só a parte que fala que as bênçãos alcançarão, mas se a gente ler antes aqui, eu vou ler antes para vocês verem que eu não estou inventando qual que é a condição do negócio acontecer. Olha,
E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí, a partir da obediência, começa a ser liberadas as promessas. Então, bendito serás na cidade, no campo, e vai bem dizendo o pessoal lá. Então, a primeira atitude de Abraão foi obedecer. Ele obedeceu, ele não questionou. Ele simplesmente foi. A segunda atitude de Abraão foi de entregar, foi de sacrificar. Isso é muito importante, gente. Isso é muito pontual. Quando Deus, ele tem algo grandioso para derramar sobre a nossa vida, para entregar, o nível de entrega não é parcial, não. Vai ter que ser inteira. Vai ter que ser inteira. Para que a salvação ganhasse forma na terra, um homem teve que se dispor a matar o único filho. Ele subiu para matar o filho dele. Ele matou o filho dele. Ele creu que Deus ele era poderoso para ressuscitar o seu filho. Lá em Hebreus fala isso. Ele matou o filho dele no coração dele, porque ele tomou a decisão de matar o filho por amor a Deus. Será o que nós estamos dispostos a matar na nossa carne, no nosso ego, no nosso orgulho, para poder agradar a Deus? Simplesmente para agradar a Ele, talvez nem esperando nada em troca. Será que a gente está disposto para matar, para sacrificar no holocausto, para alcançar aquilo que a gente tem tanto pedido a Deus? E quando Abraão vai e decide sacrificar ali seu único filho, cara, vocês não têm ideia. Ele trouxe ele materializou. Aquilo ali foi um ato profético. Eu quero falar para você, gente, um ato profético é você, através de uma atitude, trazer à realidade aquilo que está no mundo espiritual. Ato profético não é brincadeira. Quando Abraão decidiu sacrificar o seu filho, que ele armou o altar, ele fez um ato profético de sacrifício, de morte, de entrega. E isso, a salvação que já estava aqui pré-estabelecida desde a fundação do mundo, ela tomou forma. Agora ela desceu na terra. Gente, existem bênçãos que estão nos esperando, uma atitude nossa para ela ganhar forma. Uma oração que eu faço para Deus é o seguinte: Senhor, eu declaro agora que comece a se materializar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, que tome forma agora, em nome de Jesus. Porque tem coisas que para materializar vai precisar de uma atitude, de um passo. Isso foi muito grandioso que Deus me ministrou, gente. Por causa de um cara, a salvação entrou na terra, porque a partir de Abraão, né, veio Isaac, e da linhagem de Isaac que viria o Cristo. Da linhagem de Isaac viria o Cristo. O Isaac é a figura representada do Cristo, do Filho de Deus. E quando Deus fez a promessa de dar Isaac para Abraão e tal, aquela coisa toda, não tinha a ver com a necessidade de Abraão ter o filho. Não tinha a ver com a necessidade que Deus talvez sentia de agradar o coração de Abraão. Tinha a ver com a necessidade da vontade de Deus ser estabelecida na terra. Mas nós vivemos um evangelho egoísta, onde a gente quer que a nossa vontade seja satisfeita através do nome de Cristo, e não a vontade dele estabelecida em nós. Mas só que a gente é tão ignorante, é tão desobediente, porque é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, não a nossa. Ô, gente, quando eu converso com alguns jovens, eu fico assim, nossa, dá vontade de pegar e bater. Eu fico desesperada com o desespero que esse povo arruma para casar, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, gente. Me ajuda. A pessoa, eu vou usar isso como um exemplo. Agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do seu coração, filho. Agrada-te do Senhor. Aleluia. Entendeu? Missionária. As pessoas, sim. Vai cair? Já. Espera aí. Tranquilo.
Vamos que vamos. Pode continuar? Pode. Então, gente, aí o que acontece? As pessoas arrumam um desespero para casar, sabe? Preocupado com arrumar alguém, aí vai procurando um aqui, vai procurando um ali, vai errando aqui, vai defraudando a sua alma, entendeu? E aí depois casa mal casado, a pessoa atrapalha seu ministério, atrapalha sua vida com Deus. Vai preocupar com a obra de Deus, vai preocupar em agradar o coração do Senhor no tempo certo. Ele prepara a pessoa que está dentro do seu propósito, mas a gente quer viver a nossa vontade. A gente acha que Deus, ele existe para satisfazer a nossa vontade de acordo com a nossa manipulação. Não é a gente que tem que submeter para ver. Gente, Deus não tem interesse em nos decepcionar, em nos entristecer, em nos frustrar. Quando nós nos submetemos para viver a vontade de Deus, ela é perfeita, ela vai ser cumprida na nossa vida. Ela vai ser cumprida, então não se preocupe se hoje você está perdendo. Quando eu fui para a escola de missões, foi um ato de um altar mesmo. Eu estava passando por algumas dificuldades financeiras e eu tinha acabado de arrumar um emprego top, emprego que eu esperava. Ia tirar 10 mil por mês. Eu não ia ganhar pouco, não. No primeiro mês que eu trabalhei, do dia 10 de novembro até o final do mês, e ruim, porque eu estava aprendendo, eu não sabia fazer o serviço, eu fiz 4 mil reais de salário. Eu tinha uma promessa muito boa sobre mim nessa relação, nessa questão financeira. E aí, mas a minha vida emocional, sentimental, minha vida estava um inferno, eu estava com crise de depressão, não tenho problema de depressão, eu não sou depressiva, mas eu já tive crises de depressão, eu sei porque minha irmã já teve, então eu sabia identificar, né? Então eu estava com uma crise de depressão, eu estava com as atitudes assim, muito, muito ruins. E aí eu vim para a Festa das Nações e o pastor Fernando me fez uma proposta. Ele falou assim, olha, o que você acha de separar um ano da sua vida para você mudar toda a sua história? Eu, uau! Essa proposta é indecente, mas não tem coragem, não. Você tá doido? Eu tenho uma filha para... Aí eu comecei, né? Ó, eu tenho uma filha para criar, eu tenho que dar um futuro para ela, eu tenho que comprar uma casa para ela, eu tenho que fazer, tem que acontecer, tem que suceder. E eu falei, não é agora não, eu sei que eu tenho chamado missionário, eu sei disso, mas eu creio que não é para hoje não, viu, pastor Fernando? Mas eu vou pedir a Deus uma palavra. E eu pedi a palavra e ele me deu. E mesmo assim eu continuei ali. E o que ele fez? Ele usou uma situação para me trazer com uma argola, assim, ó, porque lá Jeremias fala que quando ele tem um negócio com você e você não obedece, ele coloca uma argola e ele vai te puxar pelo nariz. Entendeu? Glória a Deus por isso. Por toda força, por toda violência que ele usou comigo. Hoje eu estou bem demais. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu vim para a escola de missões nesse contexto, com as emoções todas destruídas, e eu abri mão de tudo, gente. Eu abri mão do serviço, eu já estava morando sozinha, que era um sonho para mim. Abri mão da minha liberdade, da minha vontade de estar ali com a minha filha sozinha, para estar aqui no meio de um monte de gente que eu nem conhecia. Eu vou falar com vocês, igual a pastora não falou, valeu a pena. Eu não me arrependo de nenhum dia. Deus sabe o que eu passei, Deus sabe o que eu sofri, mas foi tudo para o meu bem. Hoje eu sou curada, hoje eu sou lavada, remida, hoje eu sou transformada. Entendeu? Eu falei, Deus, tudo bem então, chega, não vou mais negociar, te entrego, toma tudo, mas, por favor, eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu não quero mais. E glória seja dado o nome do Senhor, Ele me sustentou esse tempo aqui, tem me sustentado até o dia de hoje. Então, gente, não fica retendo, não compensa, você só está perdendo tempo. Você só está perdendo, eu só te garanto isso, você está perdendo tempo. Porque se eu tivesse feito isso há mais tempo, entendeu? Eu tinha evitado muita coisa. Então, não fica protelando, não fica negociando o que Deus tem para você. E olha aqui para vocês verem que interessante, aqui, andando para trás do tiquinho, Gênesis 15, do 3 ao 4, olha o que vai falar. Fala assim, ó, disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, o nascido na minha casa será meu herdeiro.
A palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Ficou claro ou você quer que eu desenhe? Deus não quer algo que não te custe nada. Qual passagem aí que você falou, missionária? Gênesis 15, do 3 ao 4. Deus, gente, ele não quer algo que não vai te custar nada. Olha para você ver, Deus tinha feito, Deus virou aqui, ó. Antes Deus falou assim, ó, Abraão falou em visão: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será grandíssimo. E ele